Com muita conversa envolvendo a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar as tarifas de importação em 10% sobre todos os produtos brasileiros, deixamos passar uma avalanche de depoimentos referentes ao futuro de commodities agrícolas importantes aqui no Brasil e que estão disseminadas no mercado, principalmente por especuladores sempre de prontidão para jogar para baixo o valor do gado gordo no país. A equipe de grãos da Rural Business já vem fazendo desde ontem importantes alertas para que você compreenda o que de fato está acontecendo. O que muito provavelmente alguns desses especuladores não sabem. E se sabem, tenha total certeza, vão colocar para debaixo do tapete ou inverter cenários a favor deles. E como o foco desta análise é o mercado de pecuária de corte, especificamente de gado gordo e carne bovina, a medida assinada por meio de um decreto altera, de fato, as condições de entrada do produto produzido no Brasil e exportado para os Estados Unidos? Olha, tem muita gente por aí jogando terror no mercado com a alegação de que a igualdade tarifária do governo Trump terá impacto nas receitas dos exportadores e no bolso dos consumidores americanos. Muito se fala, e especificamente no setor de carne bovina, por exemplo, que já se paga 26,4% nas exportações da proteína para os Estados Unidos. E para assustar você, os especuladores, além da carne bovina, citam as demandas maiores dos consumidores americanos por café e sucos. Juntam tudo e propagam que somente esses produtos têm importações superiores a US$ 1 bilhão e que as compras de carne bovina nos Estados Unidos aqui no Brasil subiram para o recorde de US$ 1 bilhão e 270 milhões. Especulação à parte, nós vamos começar pontuando o que foi de fato exportado de carne bovina para o mercado americano em 2024 e também no primeiro bimestre deste ano de 2025. Nós não vamos ficar aqui discutindo suposições de impactos ou não à carne bovina da taxação de 10,8% para 20,8% ou 36,4% fora da cota será mesmo colocada em prática. Nós não vamos ficar aqui desenhando cenários de que o aumento das tarifas pegou de surpresa muitos exportadores brasileiros e que isso pode complicar o valor pago pelo boi e a vaca gorda no Brasil. E que esses exportadores não têm, neste momento, estratégias eficientes para mitigar esse suposto prejuízo. Como você já deve ter visto na mídia comercial, falando especificamente da carne bovina, o que os mais otimistas repetem é que a indústria frigorífica sabe que há dependência americana do produto brasileiro e que isso pode limitar os prejuízos. Politicagem barata, posta de lado, nossos assinantes sabem que os Estados Unidos têm o status de ser o segundo maior destino da carne bovina produzida por aqui, atrás apenas da China. Mas qual é o tamanho real desse mercado? Antes de responder, nós vamos lembrar que não estão encerradas as negociações para ampliar a cota livre de tarifas de 65 mil para 150 mil toneladas de carne bovina que estavam em andamento entre a Casa Branca e o governo brasileiro. Então, sem a enrolação que muitos estão fazendo neste momento na mídia, distribuindo apenas discursos vazios, a Rural Business vai te apresentar fatos. E o que a mídia comercial especializada ou não tem dito por aí é que as exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros para os Estados Unidos estão crescendo muito e que um ambiente complicado virá pela frente. Mas o que de fato está acontecendo? Pois bem, a equipe de pecuária aqui da Rural Business monitora semanalmente esse mercado e investiga os dados divulgados pelo Ministério da Economia. E aqui está o resultado de 2024. Veja nesse estudo gráfico exclusivo que ao longo dos 12 meses do ano passado, os frigoríficos que operam com exportação a partir do Brasil embarcaram volume recorde de 229.630 toneladas de carne bovina de todos os tipos para atender o mercado americano. Aumento de 65,7% sobre o visto em 2023, que somou 138.560 toneladas.
Do total adquirido pelos importadores norte-americanos, 82,4% foram do tipo in natura, ou 189.270 toneladas. Outros 16,6% foram de produtos industrializados, correspondendo a 38.130 toneladas. E apenas 1%, ou 2.230 toneladas, de miudezas bovinas. E tal qual o volume, a receita gerada aos exportadores também foi histórica. 1 bilhão e 350 milhões de dólares, quase 59% acima do aferido em 2023. Convertido ao câmbio médio de 5,39, alta anual de 8%, os frigoríficos colocaram nos cofres o recorde de 7 bilhões e 270 milhões de reais, 71,6% de aumento na receita do comparativo anual. É importante destacar que a tonelada negociada pelas plantas frigoríficas do Brasil registrou média de 5.872 dólares, valor bem acima do pago pela China. E que, como nosso assinante sabe, nos últimos tempos tem comprado um grande volume de carne bovina barata, vinda de animais abaixo do padrão regular de terminação aqui no Brasil. Mas volte ao gráfico porque é preciso chamar a sua atenção para a queda no ticket médio de preço da tonelada de carne bovina comprada pelos importadores americanos, que também é reflexo do tipo de produto de valor mais baixo adquirido por aqui. Dito isto, agora vamos ver o que aconteceu no primeiro bimestre deste ano. E já podemos adiantar que as exportações também aumentaram. Veja que, segundo dados do Ministério da Economia investigados pela Rural Business, os embarques somaram 45.910 toneladas, o que significa um aumento de 30,9% frente ao visto no mesmo intervalo de 2024, quando pouco mais de 35 mil toneladas foram exportadas para os Estados Unidos a partir de frigoríficos em operação no Brasil. Do total adquirido pelos importadores norte-americanos, 86% foram de carne bovina in natura, 39.480 toneladas. Outros 13,3% de produtos industrializados, correspondendo a 6.010 toneladas. E apenas 0,9% de miudezas bovinas, pouco mais de 418 toneladas. A receita aferida com as vendas de janeiro e fevereiro deste ano somou 254 milhões e 50 mil dólares. Ou mais importante para essas indústrias, o faturamento em moeda nacional. E o que temos é que, graças ao câmbio médio de 5,90, as plantas frigoríficas que exportam para o mercado americano fecharam o intervalo em 1 bilhão e 500 milhões de reais, quase 51% de incremento anual e a maior receita para um primeiro bimestre. E é importante destacar que a tonelada negociada pelas plantas frigoríficas do Brasil registrou média de 5.534 dólares, queda de quase 4% em um ano. Mas eu quero te convidar a voltar ao gráfico que mostra os embarques realizados em 2024 frente aos anos anteriores. É que nele está escondido um importante cenário e que coloca no devido lugar qualquer discurso oportunista daqueles especuladores que têm como missão diária comprar gado gordo o mais barato possível aqui no Brasil. Veja com atenção os números e faça com a gente o seguinte exercício. Simular que 100% de toda a carne bovina que foi exportada para os Estados Unidos no ano passado, ou seja, essas quase 230 mil toneladas, sejam jogadas aqui no mercado brasileiro. Sim, vamos para o ápice da especulação, ou seja, um ambiente absurdo, que seria um completo travamento do comércio entre as exportações de carne bovina produzida no Brasil e embarcadas para o mercado americano. Pois a nossa equipe de pecuária vai desenhar para você o que representa para o gigante mercado interno essas 230 mil toneladas. E vamos calcular como se fosse apenas carne bovina in natura. E não contar com o produto processado que você viu foi também exportada para os americanos, certo? Pois bem, pensando nessa hipótese absurda, claro, se todo este volume de 230 mil toneladas de carne bovina, tudo in natura, fosse jogado de uma vez aqui no nosso mercado interno, sabe em quanto tempo seria consumido? Pois toda essa carne bovina seria consumida em um intervalo entre 10 e 14 dias. E se viesse com uma boa promoção, tentação, acabaria em menos de uma semana. E como a gente sabe que esse cenário está longe da realidade, então vamos aí a uma outra simulação. Dividir essas 230 mil toneladas por 12 meses. E o que temos em números arredondados
São 19 mil toneladas por mês entrando no mercado brasileiro. E quer mais uma continha básica? Pois veja só. Essas pouco mais de 19 mil toneladas de carne por mês, que hipoteticamente os frigoríficos iriam direcionar ao mercado interno, os brasileiros dão conta de consumir em um único dia. Quer mais? Então vamos dividir essa conta não por mês, mas por dia. Das tais 19.170 toneladas que entrariam supostamente por mês no nosso gigantesco mercado interno de carne bovina, estamos falando agora de 639 toneladas por dia. E sabe em quanto tempo isso seria consumido pelos brasileiros? Pois anote mais essa conta. Saiba que essas 639 toneladas levam apenas 40 minutos para serem consumidas pelo mercado interno brasileiro. Pois bem, esperamos que depois de apresentar argumentos tão claros quanto estes, estamos definitivamente colocando no devido lugar qualquer especulador metido a esperto que tentar emocionar a parte inocente do mercado, que diferentemente de você, que já é nosso assinante, não tem acesso aos pacotes de informação investigativa para os mercados de grãos e proteína animal aqui da Rural Business. E vamos terminar a nossa análise de hoje para o mercado de pecuária de corte com o seguinte recado para o atual governo brasileiro e todo esse processo de igualdade tarifária de Trump. Lula, aceita que dói menos. Por tudo que acabamos de mostrar, é fundamental você se blindar das armadilhas desse mercado. E para operar de maneira ainda mais profissional, eu te convido a fazer o upgrade da sua assinatura para as novas plataformas de informação recém-lançadas por nossas equipes. A RB Pro e a RB Pro+, que oferecem um volume muito maior de informações e ferramentas ainda mais eficientes, para você conhecer a fundo o mercado em que atua, antecipar o amanhã hoje e garantir tempo hábil para reduzir riscos e ampliar as suas chances de lucro. Com essas novas plataformas, você vai ampliar a sua visão sobre o agronegócio do Brasil e do mundo. Avante, pecuária de corte do Brasil. Só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. Quer ver essa análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 22,99 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.